Ai, ai, ai. Olá, pessoal, bom dia. Desculpem a demora, mas eu tive que dar uma reiniciada no PC porque travou tudo. Então pode ser que trave de novo, tá? Então, eu não sei o que é, aquele conflito de novo, novamente no, nos USBs do meu PC. Beleza? Hoje a gente vai fazer essa primeira aula, né? A gente vai resolver algumas questões. Somente as objetivas eu vou deixar para vocês resolverem e tirarem as dúvidas em um outro momento comigo, tá bom? Então, as objetivas desse capítulo 14, vocês tentem resolver, tá? E vão tirando as dúvidas comigo, igual quem foi que tirou uma dúvida. Ah, mas foi aí de Química 1, que foi a Camille que tirou até uma dúvida comigo. Tranquilo, é só me perguntar, estou fazendo atividade, estou com dúvida, vou ali, pergunto, tranquilo, de boa, 100%. Aqui a gente vai fazer as atividades discursivas, né? E depois a gente vai começar, deixa eu até ver se eu tenho o slide aqui. Não, eu não tenho. Mas a gente vai começar ali o próximo livro, né? Que seria aí a questão do equilíbrio. Por isso, quando der 9h45, mais ou menos, 9h40, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês saiam da sala e acessem o outro link, tá bom? Por quê? Porque assim vai ficar melhor na hora que você tiver que rever a aula lá no YouTube, vai ficar melhor para você se organizar, para saber exatamente em que ponto a gente foi fazendo. Para quem está já na sala, a gente vai estar no capítulo 14, no livro 4, tá? Capítulo 14, Química 1, livro Química 1, perdão. Livro Química 2, livro 4, lá no capítulo final da página de radioatividade. Quem estiver fazendo as atividades e nem aqui e ali, é legal vocês fazerem aquelas atividades ali, porque elas permitem que você vá treinando para o vestibular. Não adianta, tá? Tá complicado as questões assim. Então, por isso que é muito importante mesmo, voltar até falar. É muito importante mesmo que você é, faça esse trabalho de ir a Júlia também, né? Ei, Júlia, de ir até o professor perguntar, né, tirar as dúvidas, porque isso vai facilitar depois a sua vida, né? E é também um preparo, né? Eu volto a repetir, é até um preparo para o ambiente universitário que você vai. Lembrem de deixar as câmeras ligadas, pessoal, porque é uma norma da instituição aí, então é importante manter as câmeras ligadas àqueles alunos que sabem que tem que manter, tá bom? Eu não gosto de ficar toda hora pedindo isso não, mas é importante porque é uma norma, então é legal manter essas câmeras aí, porque fica registrado e depois o Danilo pode entrar em contato com vocês aí porque não ligaram a câmera. A Ana Cláudia ligou, que eu vi quando ela chegou, agora os demais que chegaram depois, eu não cheguei a ver, então é importante manter. Na hora que eu começar a exibir a tela, aí vocês podem desligar a câmera, porque assim fica mais, né, fica mais visível, beleza? Beleza, pessoal? Show. Então, olha só. É uma preparação aí que vocês vão ter, inclusive, para o ambiente universitário, tá bom? Lá, muitas vezes, em determinados períodos da sua... Eu vou esperar só mais um minutinho até ver se alguém mais chega, né? Porque a gente tem aí um pouco mais de participantes na sala. Não sei se está todo mundo hoje, mas a gente sempre tem uma quantidade maior do que 20. Então, dentro dos ambientes universitários, vocês vão topar períodos, né, momentos, disciplinas de dentro do seu curso, que o professor simplesmente tá nem aí, literalmente. Ele vai jogar o conteúdo na sua mão, não que eu esteja, digamos assim, justificando nada, tá? Não é isso. Só estou falando porque, né, a gente com experiência a gente fala as coisas. E vão jogar na sua mão e pronto, acabou.
resolve aí, estuda aí, a prova é semana que vem. Ah, tem 10 provas na semana que vem. O problema não é meu, é seu. Estuda aí. Entende? É mais ou menos um ritmo bem peculiar e que normalmente quem vai fazer o movimento é você, tá? Então, tipo, reclamações, essas coisas. Ah, o professor é muito chato. Se você estiver dentro de uma faculdade, de uma universidade federal, você pode ir lá e abrir quantos processos administrativos você quiser contra o professor, porque você não gosta da aula dele, porque ele é muito chato, que não sei o que, ele não explica direito. Sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Nada. E sabe o que vai acontecer com você e sua turma? Perseguição. Não explícita, mas vai acontecer, tá? Então, você acaba sendo, se você reclama do professor e depois ele desconta nas provas, você acaba sendo depois sendo a pessoa chata da turma, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona em alguns momentos, em algumas disciplinas. Beleza, tendo isso, acho que já está no momento. Quem quiser depois entra e pega no YouTube. Vamos lá, compartilhei a tela e quem quiser agora pode ficar à vontade para desligar a câmera, tá? O quem não ligou já sabe, né, que eu pedi para ligar, mas não ligou, então tá aí. A gente está vendo essas questões aqui que são legais, vocês vão rever isso tudo no ano que vem, tá? Vocês vão rever todas essas características comportamentais da radioatividade, vocês terão mais maturidade para resolver esses exercícios. E aí, a gente chega no seguinte. Nós chegamos a resolver essa questão 4 e a questão 5, eu realmente não me recordo. É tanta coisa que está na minha cabeça que eu realmente não me recordo dessas questões em si. Não, então vamos resolver as duas, tá? Porque aí a gente consegue ter uma visão um pouco legal do que vem a ser esses processos aí envolvendo a radioatividade. Então ele diz o seguinte, no acidente nuclear de Chernobyl, ocorreu um vazamento para a atmosfera em que você vai ter vários radioisótopos sendo... Ocorreu um vazamento para a atmosfera de vários radioisótopos, sendo que um dos nocivos ao ser humano e ao ambiente é o estrôncio 90, né, um dos isótopos do estrôncio, 9038. Sabendo que a meia-vida desse radioisótopo é de aproximadamente 28 anos, determine a porcentagem do mesmo que ainda estará presente na atmosfera daqui a 112. Bom, então como que eu resolvo esse tipo de problema? Ele já me deu duas informações importantes, né? A gente primeiro tem que saber que a meia-vida, é muito importante lembrar disso, que a meia-vida, ela é o processo, né, que a gente observa, o decaimento, né, digamos assim, o decaimento de metade da minha amostra original ao longo de períodos, né, da passagem do tempo. Então, cada P desse aqui que está no nosso modelo, ele representa uma meia-vida. Então, essa amostra aqui inicial passou-se um tempo X, metade dela, ou seja, a meia-vida dela é esse tempo aqui representado por P, metade dessa amostra se decompôs, né? Sofreu processos de decaimento. Depois, metade da metade, ou seja, depois que a metade da amostra inicial se decompôs, aquela metade que surgiu vai se decompor também pela metade. Entende? Então o segundo momento, o terceiro momento aqui, segundo na verdade, né? A segunda meia-vida, ela é metade da original, né? Ela é essa daqui, ó, que eu estou passando o mouse, ela é metade da metade da amostra original, tá bom? Então é muito importante lembrar isso daqui, que o número de átomos que caem depende, é sempre metade da metade daquela amostra que você tem no início. Bom, tendo em vista isso, deixa eu pegar meu quadro aqui. Tendo em vista isto, para quem vai abrir uma questão aqui, ó, daqui foi uma questão que eu resolvi na aula, em uma aula só. Opa, só para mostrar para vocês. Eita. Só para mostrar para vocês, ó, isso daqui é uma questão que eu resolvi, ela é do IME. Então, para quem pretende fazer institutos federais aí,
vai aí uma amostra do que vem pela frente. Então, a questão número 4, ela trabalha com esse sentido da meia-vida, né? Você diz o seguinte, que o período, né? Um período de meia-vida... Deixa eu pegar outra cor. Que um período de meia-vida, ele é igual a 28 anos da amostra. Ele diz o seguinte, depois de um tempo... Ou seja, em 112 anos... 112? Meu Deus. Deixa eu voltar lá. É 112 mesmo, né? Alguém confirma para mim, para eu voltar? 112. Em 112 anos, ele quer saber qual a porcentagem do mesmo elemento, ou seja, quanto desse elemento ainda estará presente na atmosfera daqui a 12 anos. Ele não quer saber exatamente a quantidade específica, ele quer saber a porcentagem. Então, eu penso no seguinte, ó. Eu tenho uma amostra original X de estrôncio. A amostra original X de estrôncio. Vai passar um período, né? Vai passar 28 anos, meia vida. Essa amostra inicial vai ser metade da, né? Da amostra, essa nova amostra, desculpa, vai ser metade da amostra inicial. Então, a minha pergunta aqui é simples. Se ele está lá exposto a 112 anos expostos, né? Ou o tempo que eu objetivo calcular é 112 anos, eu tenho que saber quantas meias-vidas cabem em 112 anos. Lógico. Porque sabendo quantas meias-vidas cabem em 112 anos, eu consigo determinar qual a porcentagem ali de estrôncio na amostra. Por quê? Porque a amostra original tem 100%. A metade tem 50%. Então, para eu saber qual a porcentagem de estrôncio que vai existir ali em 112 anos, eu tenho que descobrir quantas meia-vida cabem aqui, em 112. E aí é fácil, é só fazer uma regra de 3, que você vai descobrir o seguinte, né? A meia-vida, ela vai ser 112 anos dividido por 28. Mas eu não sei de onde que... Eu não entendi isso. Simples. Isso é uma regra de 3. Então, ó. Determinar quantas meia-vida... O número de meia-vida... o número de meia-vida presente em 112 anos. Determinar o número de meia-vida presente em 112 anos. Uma meia-vida... Deixa eu fazer de outra cor. Uma meia-vida do estrôncio tem 28 anos. 28 anos. Então, 112 anos tem X. 28x é igual a 112. X é igual a 112 dividido por 28. Isso daqui vai ser igual a 4 meia-vidas. Certo? Então, meia-vidas. Fica lá no plural. Se são 4, então beleza. Aqui tem uma, 28. Vai passar mais 28, então, 2 meia-vida. Aí a gente tem o quê? A quantidade de estrôncio original dividido por 4, né? Que seria a quantidade original lá. Passou mais uma,
Então, aqui a gente tem quantos? Quantos por cento a gente tem da amostra? 25. Metade dela, né? A meia-vida é metade da amostra. Metade. E aí, a gente vai descobrir que aqui a gente tem mais uma. Opa! Mais 28. São quantas? Já tem 4 meia-vidas aqui? Não, tem 3. Então, aqui tem 28. Vai ser a metade da amostra, né, por 6. E aqui eu vou fazer para baixo, tá? Mais uma, 28. Aqui a gente tem 25, 12,5%. Então, mais uma. Então, a gente vai ter quantos por cento? 6,25. Então, a quantidade de estrôncio que vai existir, né, a porcentagem de átomos de estrôncio que vão existir na amostra passados 112 anos é de 6,25%. Agora, a quantidade que esse 6,25% representa, aí eu não sei te falar, porque depende da massa que está ali. Mas eu sei que 6,25% do que existir lá vai estar nesse processo, né, de decomposição devido ao tempo de meia-vida do átomo de estrôncio. Alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Se quer perguntar, pode perguntar mesmo. Você não entendeu alguma coisa aqui? Ó, o que eu fiz aqui foi simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu peguei o número de anos que ele me dá em meia-vida. Beleza, uma meia-vida vale 28. Uma vale 28. Se ele quer saber a porcentagem de estrôncio que existe em 112 anos, então eu tenho que saber quantas meia-vidas cabem dentro desses 112. Porque assim eu sei te falar o seguinte, ó, que inicialmente a minha amostra tem 100% do meu material no início, né? No início. Passou-se 28 anos, essa amostra caiu para metade. Passado mais 28, essa amostra caiu para metade da metade. E assim sucessivamente. Então, se eu descubro quantas meia-vidas de estrôncio existem nesses 112 anos, eu consigo determinar aqui exatamente a porcentagem de estrôncio presente na minha amostra no final do processo. 6,25, né? 4 meias-vidas. Ou seja, depois de 112 anos, você vai ter 6,25% da amostra de estrôncio, da quantidade original da amostra de estrôncio. Perguntas? Se tem, pode perguntar. Se não tem, eu vou pular para 5. A 5 ela é bem similar. Caiu? Sim. Travou. Eu caí, não caí? O que, que vocês perderam que de repente travou? Carol, você perguntando se a gente tinha entendido a questão. Isso. Então, entenderam? Travou de novo. Foi a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Minha câmera tá dando algum bug. Eu não sei se é o bug aqui do material, enfim. Entenderam a questão anterior? O porquê que ela foi resolvida daquela forma? Sim? Beleza. Então, agora vamos pensar na segunda questão, na 5. A 5 ela é um gráfico. Eu vou exibir agora. Se cair, me manda de novo lá
Me manda no WhatsApp, por favor, porque eu estou falando e demora a resposta de cair, de acusar que cair, aparecer no meu PC. Então, me dá uma informação lá no WhatsApp, professor, caiu, tá? Para eu poder voltar certinho. Olha a questão 5. A questão 5, ela parece difícil, mas não é. Você tem no eixo, você tem o decaimento do tecnésio 99, um radioisótopo empregado em diagnóstico médico, está representado no gráfico fornecido a seguir. Então, aqui no eixo Y a gente tem a massa e no eixo X a gente tem o tempo. Repare que aqui você já consegue me dizer uma coisa importante. Você consegue extrair uma informação importantíssima sobre o tecnésio desse gráfico. Que informação você consegue extrair desse gráfico em relação ao tecnésio? Eu não li ali embaixo ainda. Ó, você tem a massa e você tem o tempo sendo exibido no gráfico. Que informação com esses dois valores eu consigo extrair do tecnésio 99 nessa situação exibida aí no gráfico? Tem uma informação... Velocidade? Velocidade? Como Não. que eu determinaria a velocidade? Pensa bem. Ó, você tem a massa, a quantidade em massa da amostra, no início e no fim do processo, e você tem o tempo decorrendo aí nesse processo de decaimento. Você não concorda comigo que é possível eu extrair, por exemplo, o tempo de meia-vida desse cara? Olha só, a minha massa, a minha amostra original, ela tem 10 gramas. Então, eu consigo, com base no gráfico, olhar para o gráfico e falar assim, dentro de tantas horas, metade da amostra vai existir. Por que que essa informação é importante? Porque olha o que ele vai perguntar logo em seguida. Ó. Uma amostra típica de tecnésio 99 usados em exames apresenta uma atividade radioativa de 2 vezes 10 a 7 desintegrações por segundo. Beleza. Usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra apresentará uma atividade de 2,5.10 a sexta desintegrações por segundo após quantas horas? Olha que interessante. Com esses dois valores aqui, você consegue me dizer o seguinte, ó. Se eu estou querendo saber, eu não preciso nem necessariamente saber o que significa essas desintegrações, mas é a velocidade, né, as desintegrações por segundo. Eu consigo fazer a seguinte relação. Se eu sei que a sua atividade inicial, ó, inicialmente, então, no início do processo, a atividade inicial dele é de 2 vezes 10 a 7 desintegrações por segundo, e ele quer saber qual será, né, qual o tempo que vai levar para que essa quantidade de desintegrações, essa velocidade de desintegração, chega até 2,5 vezes 10 a sexta. O que eu faço para chegar a essa resposta? Bom, eu tenho a quantidade inicial e tenho aonde eu quero chegar. Então eu tenho que pensar no seguinte. Se eu tenho a meia-vida do meu elemento ali em cima, eu posso pensar da seguinte maneira. Quantos períodos, ou seja, quantas meia-vida levam, ou melhor, é isso, quantas meias-vidas levam para que ocorra esse processo?
Ou seja, quanto tempo vai levar para que a desintegração chegue nesse valor? Porque se eu consigo determinar o número de meia-vida ou período que vai acontecer isso daqui, né? Em quantos períodos a minha amostra inicial, a atividade inicial da minha amostra vai cair até esse valor? Quantos períodos, ou seja, oxe, já passei aqui. Quantos períodos vão decorrer deu para sacar? Quantos períodos vão decorrer até que minha amostra atinja a velocidade que eu quero? Então, vem aqui e faço o seguinte, ó. Pela fórmula... Nossa, tá fraco esse pincel? Deixa eu aumentar ele aqui. Vamos ver aqui. Oxe. Acho que pode... Não sei, enfim. Vamos lá. Tá dando para visualizar certinho aí? Ou tá muito fraco? Então, ó. Número 5, perdão. Pela equação da meia-vida, acho que um amarelo ficaria mais nítido. Ele deveria ficar mais nítido. Eu não sei por que ele está tão fino assim. Eu já cliquei ali na maior. Vou botar aqui. Vou pegar o laranja. Então, pela equação de meia-vida. Olha só que interessante. Porque se você sabe a meia-vida do cara, olha que bacana que é o pensamento. Quando você consegue determinar a meia-vida do cara, né, da amostra, você consegue, a partir desse valor, determinar quantos períodos, ou seja, quantos anos foram, quantos anos levaram para que aquele processo acontecesse. Então, veja bem, pelo gráfico, ó, se eu olhar para o gráfico, eu digo o seguinte, ó. Cadê? Inicialmente eu tenho 10 gramas. Aí ele foi passando o tempo, foi passando, a hora foi passando, essa quantidade de massa foi caindo. Se eu sei que a se eu sei que a meia-vida é metade da amostra que vai se decompor, eu venho aqui e olho, bom, metade de 10 é quanto? 5. Então, quanto tempo levou para que a amostra inicial de 10 gramas de tecnésio perdesse metade da sua atividade? 5. Se eu olhar aqui, ó, 6 horas. Então, eu consigo descobrir que uma meia-vida do tecnésio é igual a 6 horas. Né? Ó, só lembrar, ó. 10. Vai passar um período aqui que eu não sei. Vai cair para metade. E assim vai caindo. Então, uma meia-vida, ou seja, um período, tem aquela quantidade de tempo lá que está determinada no gráfico. 6 horas. Ok. Então ele diz o seguinte, ó.
A atividade inicial, então a equação da equação da meia-vida. A atividade inicial, ela tem, então, a quantidade de átomos da minha amostra inicial, ela tem uma atividade de 2 vezes 10 a 7, é isso? Isso. DPS. DPS? Isso. Gustavo, você pegou um ponto qualquer, né? Não, o ponto de meia-vida, metade da amostra. Não foi qualquer ponto. Tá, de 10, achei que... Né? Porque como inicialmente a gente tem 10, quanto tempo levou para que metade dessa amostra se decomposse? Ou seja, a amostra inicial, ela tem uma atividade de radiação, né, de emissão de radiação nesse valor, de 10 a 7. E depois de um determinado período, não sei qual, e é isso que eu quero descobrir, essa atividade... Desculpa, troquei as letrinhas aqui, vocês vão acabar confundindo lá. Aqui é o N0. Credo, tá muito estranho esse quadro. Enfim, tá muito estranho mesmo. A caneta normalmente fica com uma cor mais intensa. Tá, N0. E aqui é o N, né? Que é... Deixa eu aumentar a ponta da caneta aqui. Que é 2,5, né? Vezes 10 a sexta DPS. Bom, então eu preciso saber quanto tempo que levou para isso acontecer. Mas como que eu vou chegar a isso? Simples. Opa. Cadê? Ah, ó, eu procurando minha caneta. Ó, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Caneta na minha mão. É simples, ó. Fazer de azul. Roxo. N é igual a N0, que é a atividade inicial, dividido por 2 elevado a x. Por quê? Porque assim eu consigo determinar para você, sabe quem é x? Sabe o que significa esse x aqui? Sabe? Não? O período, né? Ou seja, o número de meia-vida. Então, quantos períodos, quantas meia-vidas foram necessárias para que essa atividade se reduzisse dessa forma? Porque se eu descubro quantas meia-vida foram necessários para que essa atividade se reduzisse dessa forma, eu multiplico depois os dois, a quantidade de períodos que são necessários para que isso aconteça, vezes uma meia-vida, que aí eu tenho o tempo em horas que levou para tudo isso acontecer. Então, ó, fazendo a equação, a gente vai ter o seguinte, ó. 2,5 vezes 10 a sexta vai ser igual a... Opa, desculpa. 2 vezes 10 a 7, que é a atividade inicial, a atividade que eu almejo, dividido por 2 vezes x. Sacaram? Fazendo as brincadeirinhas matemáticas, então aqui depois você faz aí na sua casinha, muda para cá, trabalha com a propriedade da exponenciação, você vai chegar ao valor de que x, a quantidade de períodos aqui, é igual a 3. Então, quer dizer, para que a amostra de tecnécio inicial, que inicialmente tinha uma atividade de 2 vezes 10 a sétimas desintegrações por segundo, para que ela caísse, reduzisse a sua atividade até 2,5 vezes 10 a 6, foram necessários 3 períodos, ou seja, 3 meias-vidas. Se foram necessárias 3 meias-vidas, logo... Cadê? Assim,
3 vezes 6? Isso, né? Porque se foram necessárias 3 meia-vidas para que isso aconteça, e cada meia-vida vale 6 horas, logo você tem aí um total de 18 horas. Assim. Uma meia-vida, né, vale 6 horas. Se eu tenho 3 períodos que se decorreram até isso acontecer, eu tenho x. X vai ser igual a 18 horas. Então, dentro desse contexto de radioatividade, é importante duas coisas, tá, pessoal? Quando você for fazer o exercício, atenção a exercícios como, por exemplo, o exercício número 2, desse para a sala mesmo, em que você tem as equações de desintegração. Então, saber que elementos serão formados nesse processo é muito importante. Quando você cai na situação em que você tem que determinar algumas características cinéticas da radiação, normalmente as atividades elas vão trabalhar com a meia-vida. Então, se você consegue determinar a partir de uns dados que foram fornecidos para você no início do problema, se você consegue determinar, deixa eu ver se estão me ouvindo, estão, né? Então? Sim. Ok. Porque eu vi uma mensagem que estava. Se você consegue determinar a quantidade de períodos e se você sabe a meia-vida, né? Se você consegue ter essa ideia da meia-vida, do que ela representa, você consegue chegar sempre a uma variável importante. O tempo, porque normalmente os exercícios eles vão querer isso. O tempo que leva para que aquele fenômeno aconteça. E aí, para você determinar tempo, é sempre importante você ter a consciência de quanto vale a meia-vida desse isótopo radioativo. Tendo essa informação, é só você jogar nas equações. Oi. Tem como você subir um pouquinho a tela, rapidinho? Tenho, claro. Aqui? Aham. Essa daqui ficou meio apagada porque a tinta ficou mais fraca. Eu mudei, eu alterei as pontas da caneta sem querer. Se precisar que passe ali por cima, você me fala. Beleza, não, pessoal? Dá pra entender. Show. Então, ó, é só pensar. O que vai acontecer, por exemplo, nesses outros dois exercícios resolvidos, ó. Esses outros dois exercícios aí propostos. Eles são exatamente essa mesma ideia. Você consegue trabalhar com o conceito de meia-vida e consegue, a partir desse conceito, determinar algumas situações, porque com a meia-vida você consegue determinar o tempo que leva para um determinado fenômeno acontecer. Então é sempre muito importante saber a meia-vida, porque com ela você consegue determinar o tempo para que um determinado fenômeno aconteça e mais. Você consegue ainda prever relações de massa, porque você sabe que em uma meia-vida sempre metade da amostra vai ser decomposta. Então você sabe que é 100% no início, 50% depois de passado um período, mais depois 25% depois de passado outro período, 12,5%. Então com essa porcentagem você pode chegar, olha só, você pode chegar à massa efetiva. Claro, se o exercício te fornecer dados para calculá-la, tem que fornecer, mas é possível. Então, eu consigo calcular a massa. Então, por exemplo, se ele tivesse me dado qualquer valor aqui interessante no início do meu processo, eu posso até determinar a massa. Quanto de massa vai existir de tecnécio nessas 18 horas? Entende? Consegue fazer a relação? Porque se você tem a massa inicial de 10 gramas, quanto dessa massa vai ainda existir depois de passar de 18 horas? Entende que foram os períodos de meia-vida. E mais, com a massa você pode determinar o número de mols. E aí pode ser que de repente lá, qual a concentração? Do nada. Por quê? Porque ele quer que você faça essas relações. Então, com a meia-vida, que eu acho que seja o ponto mais importante dentro desses conceitos de cinética, tá? Não que os outros não sejam, como eu falei, mas o da meia-vida ele é fundamental, porque você consegue fazer esses dois caminhos.
você consegue determinar o tempo em que uma amostra, uma quantidade de amostra radioativa inicial leva para se decompor, seja completamente, seja por um determinado período, e você consegue ainda, a partir desta característica, determinar a massa propriamente dita, né? Se você fizer a relação aí, você vai ver que você tem uma massa muito inferior aos 10 gramas iniciais, por exemplo, do tecnécio, né? Tendendo a zero. Tende a zero, né? Tende a zero. Pode ser valores muito próximos a zero. Beleza? Então a gente vai para as propostas. Gustavo, que são bem... Oi. Nessas propostas, tem como você tirar uma dúvida da 2 para mim? Sim. Tipo, eu entendi toda a linha de raciocínio, mas quando chegou na última parte, de achar realmente a massa, que eu não consegui. De achar o quê? A massa? Na verdade, o número de nêutrons, né? Mas tem que achar a massa. Tá, eu vou olhar para você. Deixa eu só fazer um negocinho. Só um minutinho, pessoal. Tá. Vamos lá, Maria. Número 2. Vai. Proposta. Aqui. Ó. Os radiofármacos... Só um minuto. Tá, vamos lá. Os radiofármacos utilizados em quantidades, traços com a finalidade de diagnosticar patologias e disfunções no organismo são utilizados, né? Desculpa. Alguns desses também podem ser aplicados na terapia de doenças, como no tratamento de tumores radiosensíveis. A maioria dos procedimentos realizados atualmente em medicina nuclear tem a finalidade diagnóstica, sendo o tecnécio, né, 99X, X é metastável, ok? O radionuclídeo mais utilizado que é o radioisótopo. Nuclídeo, isótopo, é a mesma coisa. Utilizado na preparação desse radiofármaco. O molibdênio 99 é o precursor desse importante radionuclídeo, cujo esquema de decaimento é apresentado a seguir. Tá, beleza. Então, o molibdênio emite partículas beta. Essas partículas beta, elas vão estar atreladas, né? Vão formar aí o tecnécio 99. Depois aqui, X é uma coisa que ele emitiu, tá? Não sei que tipo de partícula ou radiação é essa que ele emitiu. Se transformou em tecnécio 99 ainda. Perceba que não houve alteração aqui do número de massa. Depois obteve, né, emitiu uma partícula beta novamente e houve a formação desse elemento Z99, né? Então vamos lá, percebam que todos são isóbaros, né? Então provavelmente são isótopos é ótimo. Provavelmente são elementos distintos e são isóbaros. Ok. No esquema de decaimento, a radiação X, tá? A radiação X e o nuclídeo Z e o número de nêutrons. O número de nêutrons de quem? E o número de nêutrons que foram emitidos no processo, tá? São respectivamente. Então vamos lá. A radiação X. X é um tipo de radiação que provavelmente não vai alterar o tecnécio. Consegue perceber que não há alteração do tecnécio? Ele continua sendo o mesmo átomo, tecnécio. Tá vendo que o processo não muda? Então, ó, X só pode ser um tipo de radiação. Gama. Ótimo. Então, eu já elimino a letra D, a letra E, a letra C. Sobra gama. O nuclídeo Z. Então, tá.
Presta atenção que agora ali você pega e mata a questão aí. O nuclídeo Z. Agora, o que eu achei assim em dúvida, Maria, e o número de nêutrons? O número de nêutrons do Z, da onde esse número de nêutrons? Não entendi muito bem da onde que ele quer esse número de nêutrons. Eu não sei da onde ele quer. Número de Eu nêutrons também fiquei em dúvida, mas sim, eu deduzi que foram era Z. emitidos, mas pelos valores que estão ali, Maria, deve ser o número de nêutrons desse nuclídeo aqui, ó, desse cara aqui, do Z, pelos valores que estão ali. Sabe por quê? Porque olha só, quem é o Z? O Z é algum elemento químico que vai se formar quando o tecnécio emitir uma partícula beta. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, deixa eu tirar essa caneta normal daqui, que eu quase risquei o quadro agora com a canetinha normal. Então você tem que pensar o seguinte, ó. O Z, ele é obtido por meio do decaimento, né, beta do tecnécio. O beta é aquele cara que vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número atômico do átomo precursor, do átomo pai, e somar mais um. Então eu tenho que olhar aí na tabela, ele não fala, né? Na tabela periódica, qual é o número atômico do tecnécio? Olha aí para mim. Fazendo um favor. Tecnécio, número atômico. X a gente sabe que é gama. Por que eu sei que é gama, pessoal? Porque olha só, o isótopo pi, né, o nuclídeo pi, que é o tecnécio 99X, X é essa radiação que ele pode emitir. Quando ele emitiu essa radiação... Número atômico 43. Ótimo. Então, quando ele emitiu essa radiação, mantenha a tabela aí, por gentileza. Quando ele emitiu essa radiação, ele continuou sendo o tecnécio. Então, quer dizer que isso não pode... Esse X não pode ser nem a alfa e nem a beta, porque tanto a alfa quanto a beta, elas provocam alterações no núcleo do cara. Então, se provocam alterações no núcleo, o elemento ele tem que mudar, ele tem que deixar de ser aquele elemento original. Então, como aqui não houve essa mudança, né, ó, tecnécio continuou sendo tecnécio. Ele é uma radiação gama, aquela que não afeta a estrutura interna, mas é extremamente penetrante, por isso que ele é utilizado, tá? Então, vamos lá. Enfim. Então, é 42, né? Obrigado. Se eu 43, penso nisso... tá? 43. 43, tá. Se eu penso nisso, que ele emitiu uma partícula beta, quer dizer que quando ele emitiu, ele se transformou em um outro elemento. Toda vez que emite alfa e beta, ele se transforma em um outro elemento químico, certo? Se transformando em um outro elemento químico, eu tenho que descobrir agora que elemento é esse Z. Quem é o Z? O Z é resultado da emissão de uma partícula beta. Toda vez que o elemento emite uma partícula beta, segundo a lei da radioatividade, soma-se 1 ao número atômico do átomo original. Então, aqui é um átomo que tem 44 de número atômico. Não sei quem é, tem que olhar aí. Rutênio. Ótimo, então é o rutênio. O Z é o rutênio. Agora, essa parte aqui que está me deixando confuso. Deixa eu ler de novo. No esquema de decaimento, a radiação X, ok, entendi. O nuclídeo Z, ok, entendi também. E o número de nêutrons de quem, Jesus? De quem que é esse número de nêutrons? Que foi emitido durante todo o processo? Que é do tecnécio, é do molibdênio? De quem que é esse número de nêutrons? O que sabemos é que esse nêutron tem que dar 55. Agora não tem. Então, só pode ser do rutênio. Né? Se você diminuir ali 99 menos 44, dá 55. Por conta disso aqui, ó. Lembra? Ô, Gustavo, mas um caso na Ó, prova massa, dessa tinha que oferecer a tabela periódica, né? Provavelmente na prova tinha. Na prova tinha. Entendi. Tá? É porque como são questões que são retiradas assim, né? De provas, então não tem o contexto da prova. Mas provavelmente no contexto da prova tem. Sempre tem. É muito raro provas que não tem.
Aquelas que não têm, Maria, normalmente vem um item assim embaixo da questão falando assim, dados. Aí bota o símbolo do elemento, entre parênteses ou com alguma outra separação, Z igual a 12. Né? Para você saber, porque né, são muitos números atômicos de muitos elementos. É um pouco inviável, né, decorar todos. São 118 números atômicos, mas né, são 118 memorizações aí que você teria que fazer, o que é um pouco chato. Então, normalmente as provas ou já vem com a tabela sempre no final ou no início da prova, ou vai vir com essa informação, dados, com os números atômicos daquilo que serão necessários ou que você poderá utilizar para resolver a questão, porque a gente sabe que existem N formas de se resolver as questões, né? Então, a gente fornece dados para isso. Como a gente sabe que a resposta é 55, eu só posso dizer que veio do rutênio, gente. Não tem da onde. É o número de nêutrons do rutênio. Como que eu determino o número de nêutrons do rutênio? Massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Então, N vai ser igual a 55. Mas assim, ficou muito estranho isso daqui, ó. Ficou muito vago. Dá para saber que é 55 pela resposta ali, mas tipo Se ele assim, colocasse. Se ele ele tinha que colocasse. especificar. Perdão, pode perguntar, eu falei junto. Se ele colocasse o nucleotídeo Z e seu número de nêutrons, era isso que ele queria dizer, eu acho. Então, mas ele tem que colocar isso, porque senão sabe por quê? Né? Porque é assim, não estou falando no sentido legal mesmo. Poderia no sentido... recorrer, né? Sim, exatamente. Porque olha só, você poderia afirmar o seguinte, o número de nêutrons. Nêutrons são emitidos durante o processo de decaimento. Você quer saber o número de nêutrons que foram emitidos durante o processo de decaimento ou o número de nêutrons de quem? O número de nêutrons. E o número de nêutrons são do Z? Talvez não Do foi recorrida por causa que, tipo, não necessitava. E também, de 55, né? e deixa eu te falar, algumas questões também que são incluídas, inclusive, no material, elas às vezes são anuladas. Quando você vai olhar em qualquer local, você vai ver assim, questão anulada. Mas aí o próprio SAS resolve, ele muda alguma coisinha e resolve a questão. Então pode ter sido isso. Mas eu confesso para vocês que isso daqui me deixou bem confuso, tá? Mesmo. Porque se você observa o processo de radioatividade, foi isso que eu falei. Os nêutrons, eles são emitidos. Tanto é que a partícula beta ela é resultado né, justamente do rompimento de um nêutron que se transforma em elétrons de alta velocidade, que é a partícula beta, um próton e um neutrino. Então, quer dizer, quando o molibdênio liberou essa partícula beta, saiu o nêutron também junto dele. Ele quer saber essa quantidade? Quer saber a quantidade, entende? Então ficou um pouco estranho. Pela resposta, então, só ele queria saber exatamente mesmo o número de nêutrons do rutênio, né? Do nuclídeo Z. Tudo bem? Ficou estranho ali só o finalzinho. Deu para sacar, Maria? Agora? Uhum. Beleza? Só ficou confuso mesmo isso aqui, ó, porque os nêutrons são envolvidos em várias etapas dos processos de radioatividade. Então eu preciso saber. Olha só, quer ver? Deixa eu mostrar. Acho que foi aqui. Nossa, esqueço que isso. Eu esqueço que é na tela que isso fica. Acho que foi aqui. Caramba. Não. Onde que eu vi? Onde que eu vi? Onde que eu vi? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, nêutrons são emitidos durante o processo de decaimento. E aí, eu quero saber qual nêutron. Da onde esse número de nêutrons? Daí? Da diferença da massa com o número atômico? Então, tá vendo? Por isso que ficou confuso aquilo ali. Olha aqui, ó. Exatamente ilustrando o que eu acabei de dizer. Nêutrons são produzidos no processo. É claro que isso vai ser indicado para você, mas eles são produzidos.
Beleza? Então vamos lá. Alguma coisa? Quer falar? Ó, então a gente vem para as discursivas aqui, são duas. Ó, já começa de novo aí a 8, ó. A 8 não, perdão. A 8 de marca X. Travou o livro. Jesus. Por que que você não esconde? Oh, meu Deus, é muita doideira quem faz esses aplicativos. Isso é pesado para abrir no celular. Vocês já tentaram abrir no celular esse livro? É pesado, ele fica para abrir. Tô falando assim só por questões de internet, tá? Tô começando a mexer com programação de sites web, essas coisas assim. Aí eu fico olhando para essas coisas e fico assim, caramba, podia ter feito um pouco melhor, caramba. Podia... Ah, outra coisa, pessoal, para quem quiser, eu sempre estou passando para a terceira série algumas listas de atividades revisionais, igual aqui agora, só abrindo um parênteses rapidinho. Revisionais. Então, por exemplo, aqui é a segunda lista que a gente está trabalhando, estequiometria, né? Reações, classificação, estequiometria, balanceamento. Se caso alguém quiser essas listas também para auxiliar no estudo, me pede no WhatsApp que eu envio depois, tá bom? Eu tiro esse nome aqui, terceira série, e mando também os gabaritos quando sentirem necessidade, tá? Só para deixar aí o aviso. Mas vamos lá. Questão 8, olha lá, meia-vida. A meia-vida do Césio 137, principal contaminante, então aqui, ó, de alimentos distribuídos pela Comunidade Econômica Europeia, após o acidente nuclear de Chernobyl. Bacana, né? O principal, o que quer dizer, se um alimento vem lá da Europa, vai saber, né, se não está contaminado. Enfim, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existe um valor aceitável de contaminantes dentro dos alimentos? Por exemplo, o cara que está fazendo alimentos à base de milho, né? Pode ser que ali dentro do local onde ele está moendo o milho e etc., e é comum, evidentemente, que existam ratos, baratas, enfim, diversos tipos de animais. Existe se você procurar na internet, você consegue encontrar esses valores especificamente. Mas existem valores aceitáveis, por exemplo, para encontrar pelo de rato dentro é sério, tá? Dentro do material. Então, todos os materiais que a gente consome, né, em termos industriais, eles trazem em si contaminantes, mas que não são informados ali porque, teoricamente, estão dentro do limite estabelecido pela legislação. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem, porque faz parte do mundo. Então, não tem jeito. Mas é importante você saber que, de certa forma, os alimentos que a gente consome, exceto aqueles orgânicos, produzidos organicamente falando, levam em maior ou menor grau alguma quantidade de contaminante. No caso desses alimentos aqui expostos pelo exercício, o contaminante é o Césio 137. Olha que bacana, o cara está enfiando elemento radioativo dentro da sua goela abaixo, enfim. O leite importado da Irlanda apresentava, olha que doideira, 280 bequeréis, ou seja, desintegrações por segundo. Aquele valor que a gente encontrou lá, então, ou seja, dentro de uma amostra, sei lá, que foi coletada desse leite, observou-se que dentro dessa amostra do leite tinha essa atividade radioativa aí, que é uma atividade um pouco alta. Então, por quilograma de pó, né, provavelmente, do leite em pó. Quanto tempo demora para que 1 quilo desse leite apresente 35 bequeréis? É fácil. É uma resolução muito similar à resolução anterior. Porque, olha só, os bequeréis, né, ou as desintegrações por segundo, é essa velocidade com que o processo está acontecendo, as desintegrações estão acontecendo. Tá? Então, veja bem. Se, né, eu tenho 1 quilo da minha amostra de leite, e dentro desse 1 quilo, ele quer verificar
quanto tempo vai levar para que esse 1 quilo apresente uma atividade de 280, de 35 bequeréis, eu resolvo similarmente àquela questão, né, anterior ali. Quer ver? Ela vai, caneta de cabeça para baixo. Olha que doideira. Pode ser a ponta da caneta. Vamos lá. Então, questão proposta. Estranho. Proposta 9. Então, ele diz o seguinte, ó. A atividade do césio 137, o tempo de meia-vida dele, né, é de 30 anos. Isso é importante, né? 1P, então um período tem 30 anos. Ele diz o seguinte, a amostra de leite de 1 quilo, ela vai apresentar, então deve apresentar, uma atividade de 35 bequeréis depois de um período, depois de um determinado tempo. Ele quer saber quanto tempo leva para que isso daqui aconteça. Bom, você tem o número de desintegrações que acontece no início do processo, o número de desintegrações, ou o número de átomos, que é, né, também daquela fórmula, 280 bequeréis. Certo? Bom, você pode fazer de N formas. Eu poderia resolver para você da seguinte forma, ó. Bem intuitivo. Daria Bem para regra de intuitivo. 3, né? Hã? Por regra de 3. Daria bem intuitivo, ó. Também. Se eu tenho a minha amostra inicial de césio 137, passados-se 30 anos, né? Passados-se 30 anos, essa amostra inicial, que tem 280 bequeréis, vai reduzir pela metade, não é verdade? Beleza. Então, aqui isso é dividido por 2. Então, aqui vai ter 140 bequeréis. Se passar mais 130 anos, ou 130 anos, se passar mais 30 anos, a nossa amostra vai reduzir de novo pela metade, e aqui eu vou ter 70 bequeréis. Também daria por regra de 3, tá, Camille? Tranquilo, não tem problema. Você descobre quantos períodos tem aqui, vão levar, né? Igual aquela anterior que a gente fez, descobre quantos períodos existem aqui, aquele xizinho, e você multiplica depois pela quantidade de anos. Igual a gente fez do gráfico, lembra? Anterior? Também pode ser intuitivo. Então, se eu tenho césio aqui 4 vezes. Se diminuir mais 1, olha só que interessante. Se diminuir, como eram múltiplos, né? Se diminuir mais 1, ele vai ficar com 35 bequeréis. Então, olha lá, ó. Quantos períodos levaram para que ocorresse a diminuição? 3 períodos. Logo, o tempo, tá? O tempo total, ele é igual a 3 períodos vezes 30, né? Que são a quantidade em termos de anos. Então, aí a gente vai ter... Oh, nossa senhora, viajei. Dobrei o período infinitamente. 90 anos.
que dá no mesmo, né? Só você descobrir, aí você, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer igual antes, é só você vir aqui, N, N é o 35, que é onde você quer chegar. N0 é a atividade no início do seu processo. Dividido por 2x, faz as continhas, você vai descobrir que x vai ser igual a 3. Bom, se passaram-se então 3 períodos, né, 3 meias vidas, quanto tempo levou então? 180, Jesus Cristo, 90 anos para que isso acontecesse. Mesma coisa daquele outro exercício. Deu para entender? Se não deu, pergunta. Pode minimizar a tela para ver Posso. tudo? Dá para ver? Tá aparecendo nada aqui na frente, não? Tipo um... Aí. São várias formas. Essa daqui é outra forma, né? Você pode fazer isso da continha aqui e vai obter o mesmo valor. Aqui é só você pensar também, né? Tranquilo. Se eu tenho que atingir 35 bequeréis, então quer dizer que inicialmente eu tenho isso. Depois que passou 30 anos, tem isso. Passado mais 30, tem 70. Opa, cheguei a 35. Quer dizer, o valor é um valor, né, inteiro aí, múltiplo entre eles. Então é só você olhar agora, 3 períodos, 3 vezes 30, 90 anos, né? 30, não, só somar os 3. Tudo bem? Porque eu estou olhando aqui para a tela assim, travei, deu um momento de apagão. Tudo bem? Pode fazer a 10? Sim. Que a 10 é fácil. Olha para 10, quer ver? Ó, talvez você resolve até no pensamento. Ó, mas tem que lembrar do conceito de meia-vida, hein? É muito fácil mesmo. Por meio de estudos pormenorizados realizados por bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as feições do fóssil humano mais antigo já encontrado no México eram muito parecidas com aborígenes australianos. Aí essas coisas vão levando os pesquisadores a cada vez mais acreditar, são evidências, na verdade, vão levando cada vez mais aquela ideia da Pangeia, se não me engano, né, que era um continente único, enfim. Isso são essas descobertas arqueológicas que vão levando essas teorias a se sustentar mais, cada vez mais. O fóssil em questão, com 12 mil anos, é o crânio conhecido como mulher de Penhon, deve ser assim que se pronuncia. A determinação da idade de um fóssil é baseada no decaimento radioativo do isótopo carbono 14. Então, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 6 mil anos. O tempo de meia-vida é de aproximadamente 1000 anos. Calcule 6 mil. a porcentagem... 1000 anos, 6 mil, obrigado. Calcule a porcentagem de carbono 14 encontrada atualmente no fóssil em relação àquela contida no momento da morte. Atualmente é ótimo, né? Porque de quando que é essa questão para ser atualmente? Atualmente nesse século? Então tá. Então é só você pensar. Ó. O fóssil em questão tem 12 mil anos. Então o tempo de meia-vida desse cara, né, é de 6 mil anos. Certo? Beleza. Então, quando cai pela metade,
Está com 50%. Certo? Então, 50%. 6 mil anos passados. 12 mil, 6 mil. Vocês acham que passaram-se apenas um ou mais de um período até esse atualmente que ele está falando aí? Vocês pensam como? Existe um ou mais de um período? Calcule a porcentagem de carbono 14 encontrada atualmente no fóssil em relação àquela contida no momento da morte. Parece até aquelas questões loucas, né? Tipo assim, o celular tem 12 gramas, o controle tem 5 gramas. Qual a massa do Sol? Né? Tipo... O momento da morte seria 0, no caso? Isso. Então tem 2. Quantos por cento tem ali? 2 períodos vão dar quantos por cento? Se num primeiro período, se são 2 períodos, cada período vai reduzindo pela metade, então, ó, ótimo. Então a gente tem isso aqui, ó. Meus queridos. 25? Exato. Se na amostra inicial eu tenho 12 mil anos, vai passar um período 100%. É 3 mil. Oh, 6 mil. Então aqui eu tenho 50%. Ai, meu Deus, que isso? 50%. Se eu vou decompor mais um período, né? Foi exatamente o que a Camille falou. Nós temos 3 mil. Mas, Gustavo, como que eu sei que vai decompor mais um período? É porque ele Oi? falou que é o momento da morte. Aí tem que chegar a Isso. 0. Tem que chegar a 0. Você tem 0 anos, você acabou sua vida. Isso. Você tem 0 anos. Então aqui, na verdade, ó, é como se tivesse chegado a 0, ó. Não 3 mil. Entende? Ó, 12 mil anos. Comecei lá com meus 12 mil. Passa um período, então tem 6 mil. Certo? Até o momento da minha morte, 0. Então, 0. Tempo igual a 0. Para eu chegar aqui, eu preciso decompor mais metade. Então, 25%. Não sei quanto tempo, mas botei 25%. Entende? Entendeu, Maria? Sim. Ó, 12 mil é o início da minha datação. 6 mil é o tempo de meia-vida do carbono. Não é o tempo de meia-vida da pessoa, é o tempo de meia-vida do carbono. Tá? Não é da pessoa, é do carbono. Então, quando a pessoa morrer, quer dizer que esse tempo aqui zerou, chegou a 0. Logo, eu tenho 12 mil. Eu não sei que tempo é esse, evidentemente. Então, é mais um período até que ela se decomponha, até que ela chegue a 0. Então, eu tenho 25% da minha amostra. Não sei a quantidade nem o tempo que representa isso, mas eu sei que ele é o final do processo. Tá bom? Sim, não, perguntas. Deixa eu ver aqui uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá. A gente tava... Ó, cuidado com quem sai da sala assim. Eu sei que quem tá aqui, mas tem muita gente que nem na sala tá hoje, né? O que aconteceu com essas pessoas? Elas pararam de estudar? Ou não participam das aulas mesmo, assim?
Vocês sabem me dizer com o restante da turma? Tipo, Vinícius, Arthur, enfim, tem um monte de gente que eu não tô vendo. A Lara. Eles pararam de estudar, assim, desistiram da vida? Ou, Não só, faço nem ideia. ou eles só participam das aulas, assim, esporadicamente? Porque, sei lá, né, pessoal? Tem gente Enfim, que vê é as só uma aulas de pergunta. tarde. Ah, É. tá. Beleza, saquei. Beleza. Obrigado, Amanda. É... E aí, querem fazer mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Porque aí eu vou dar uma introduçãozinha rápida e também a gente acaba a aula do próximo livro. É uma introduçãozinha rápida mesmo. Mas se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, pode perguntar. Não? Então, olha só. Registrem essas atividades. Amanhã, lembre que eu vou passar. Não é para registrar hoje. Eu não vou nem olhar isso. Eu vou olhar até o 13, só dessa Química 2. Né? Porque o 14 a gente acabou hoje. Registrem essas atividades de Química 2. Tá? Também, amanhã eu vou passar a lista para vocês de quem fez e quem não fez. Lembrando que ali é simplesmente uma lista de quem fez e não fez. Eu não estou computando nota nenhuma. É muito importante você lembrar do seguinte: as notas eu vou dar em cima daquelas atividades para a gente não ficar também tendo muita coisa para fazer, né? Porque eu sempre invento atividade e depois eu fico lotando vocês de coisas para fazer, sem pensar também, assim, muitas vezes nas outras coisas, né, que vocês têm que dar conta durante o dia. Então diante disso eu resolvi ficar mais nas atividades do SAS e, se claro, vocês têm contato comigo, se alguém precisar de lista extra, é só me pedir. Ó, professor, me passa uma lista disso, me passa uma lista sobre isso. Eu faço, não tem problema nenhum. Eu monto a lista rapidinho, seleciono exercícios de um banco de dados, mas seleciono exercícios que são relativos àquilo que você me falou. Então, eu leio o exercício antes de colocar na lista, tá? Então, se precisar, me pede. Só me pedir no particular que eu faço. Tá? Que eu vou lá e monto uma lista com 10 exercícios sobre um conteúdo qualquer que você necessite, tá bom? Então é importante fazer esse movimento. Bom, então eu vou dar uma pequena introdução do próximo capítulo, que é o que a gente vai ver, que é o capítulo do livro 5, Química 2. Fui deslogado. Fui derrubado. Que é o capítulo muito importante. Todo esse livro. Eu ia falar 3, mas é todo o livro. Todo o livro, esse livro 5, ele é exclusivamente, então, quando você precisar de conteúdo sobre esse assunto, é só pegar esse livro, o 5, Equilíbrio Químico. É um assunto que vai estar, sim, em questões de prova, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. Tá? Pelo menos uma ou duas questões vão ter relação com o equilíbrio químico. No Enem é certo de pelo menos uma trabalhar com equilíbrio químico. Uma sempre tem. Sempre, sempre tem. Sempre. Então, o que a gente vai ver? No capítulo 15, nós vamos ver o que é, né? O capítulo 15 é o conceito, é o introdutório. Tanto é que ele é pequenininho. Tá vendo? Quer dizer, ele é um conceito, é um capítulo introdutório. Já bati o olho aqui e vi uma coisa que vai ser muito importante. E aqui a gente vai aprender exatamente, talvez seja o ponto principal desse capítulo. Isso aqui, ó. Opa. Constantes de equilíbrio. No equilíbrio químico, o que é o equilíbrio químico, né?
O equilíbrio químico são várias situações. Vocês conseguem ver essa aba aqui que aparece os nomes dos capítulos aí para vocês? Conseguem, né? Isso sim. Tá vendo? Ó, capítulo 15, equilíbrio químico. Capítulo 16, deslocamento do equilíbrio. Equilíbrio iônico, pH e pOH. Hidrólise salina. Produto de solubilidade, KPS. Tudo isso é equilíbrio químico. Tudo. Então, o capítulo 15, ele vai tratar em o que é o equilíbrio químico. Como que a gente determina, matematicamente falando, o que nós vamos conhecer como constante de equilíbrio. Não é porque é ela que vai me dizer, por exemplo, se uma reação tende a formar mais produtos ou se uma reação tende a formar mais reagentes. Porque o equilíbrio químico vai ser uma situação que eu estou falando bem generalizado mesmo, tá? Vai ser uma situação em que a gente vai observar a presença de reações reversíveis. São essas reações reversíveis que farão parte desse universo do equilíbrio químico. Então, nós temos que determinar se uma reação reversível, que é espontâneo esse processo, ela tende a formar mais produtos ou se ela tende a permanecer como reagente. Entende? Então, a constante de equilíbrio, que é o que a gente vai aprender, ela vai ser muito importante porque ela vai dar essa dimensão. Olha, uma reação química está acontecendo, mas com essas condições que você está fazendo a reação aí, ela tende a formar produto não, tá? Então, por exemplo, se for um processo industrial, o engenheiro químico está lá responsável pelo processo de produção de amônia. Se ele determina, se ele coloca as condições de produção ali da amônia com condições que não favorecem a formação da amônia, ele está fazendo o seguinte, ele está transformando ali, ele está fazendo com que o processo não tenha um rendimento, né? Resumidamente falando. Então, essa definição, essa dimensão de será que os reagentes vão formar produtos ou será que os produtos é que vão voltar a se transformar em reagente? Essa pergunta ela é respondida quando você calcula a chamada constante de equilíbrio, que é o que a gente vai aprender a calcular já nesse capítulo 15. Tá? Muita atenção a esse cálculo, porque é um cálculo que envolve lógica, concentração, organização de dados. Então é muito importante você ter essa consciência de coletar dados, organizar esses dados, saber o que é o início, o meio e o fim de uma reação química, tá bom? Então é muito importante ter essa noção. Depois a gente vai pular para o deslocamento, ou seja, a gente vai pular para uma seguinte situação. Ou quais os fatores que afetam o equilíbrio químico? Ou seja, que fator eu posso modificar para aumentar a produção de amônia? Que fator eu tenho que modificar para diminuir a produção de amônia? Né, no exemplo que eu dei anteriormente. E aí a gente vai começar a ver casos do equilíbrio. Que casos são esses? O primeiro caso que a gente vai ver, ou seja, a primeira situação que a gente vai observar, que vai aplicar esse conceito explorado no capítulo 15 e 16, então, ó, aqui o capítulo 17, 18 e 19, são aplicações dos conceitos do capítulo 15 e 16. Então, por isso que é muito importante fazer bem esses dois primeiros capítulos. Então, a gente vai ver no capítulo 17 a primeira aplicação, que é a autoionização da água. Então, a gente vai aprender a determinar o pH, pOH, se é ácido, se é base. E não estou falando que é olhar e dizer assim, isso é ácido, isso é base. Você vai calcular o pH. Primeiro você vai calcular o pH para depois você chegar e me dizer se é ácido ou se é base. Mas primeiro a gente vai aprender a calcular o pH ou pOH, que são conceitos de equilíbrio químico. Depois, nós vamos para um segundo caso, que é o caso de hidrólise salina, que é quando você coloca alguns determinados componentes salinos em água ou em qualquer solvente, e esses componentes eles vão sofrer um processo
Sim, tem. Tem. Sempre. Todo e qualquer conceito que envolve escrita de reação, o Murilo está me perguntando se nesses capítulos vão ter balanceamento. Sim, pessoal, o balanceamento ele é geral. Ele sempre. Toda equação, se não vier balanceada, você tem que balancear, tá bom? Então, muita atenção. Sim, estarão. A hidrólise salina, né, que é quando a gente vai misturar substâncias salinas em água e vai acontecer um fenômeno de equilíbrio químico com alguns desses sais, tá? Então a gente vai estudar também esse comportamento. Solução tampão, a gente vai aprender a fazer é ótimo, mas a gente vai aprender a entender o que é uma solução tampão, por que ela recebe esse nome, tudo isso a gente vai ver, tá? E o capítulo 19, que é o produto de solubilidade, ou seja, é uma situação de equilíbrio químico que vai me dizer, um componente sólido, qualquer que seja esse componente, ele tem tendência, ou qual é a solubilidade deste componente num determinado solvente X. Então, essa pergunta, né? Qual a tendência desse produto sólido se solubilizar? Esse valor, essa ideia é respondida com o produto de solubilidade, que é um número, e a partir desse número você interpreta. Então, muita atenção a esse livro. Ele é um livro muito importante mesmo. Todo ele trabalha com as principais situações de equilíbrio químico. O equilíbrio iônico ou foi hidrólise salina? Não lembro. Eu vou botar equilíbrio químico, porque eu não lembro exatamente qual foi a questão, o formato da questão. Eu sei que no Enem do ano passado teve uma questão de equilíbrio químico. Foi assim, gigante. E tava lá, tá? E do ano retrasado também, tá bom? Então, muita atenção a esse livro. Tente primeiro estudar. Assim, o primeiro capítulo, o capítulo 15, ele é fundamental. Fundamental. O capítulo 15 é fundamental, porque ele vai trazer aí informações conceituais. Conceito é aplicado em algum canto. Em qual canto? No capítulo 17, no capítulo 18 e no capítulo 19. Então, se eu entendo bem os conceitos, depois eu consigo fazer a interligação desses conceitos com as suas aplicações. Claro, analisando caso a caso. Beleza, pessoal? Então, olha só. Como a gente não deu aquele break que a gente ia fazer, né? Saiu até mais uma pessoa da minha aula. Tinha 21, agora tem 20. Enfim, nós vamos terminar a aula agora, tá? Então, eu vou finalizar a aula agora com vocês. E é isso. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a respeito? Se não, ok. Podemos desligar as nossas salas. O povo não espera nem a gente falar tchau. E é isso. Alguma coisa? Alguma dúvida? Querem colocar? Se não, é só fechar a câmera. Então, show. Não vamos esquecer de fazer bem esses capítulos desse livro, tá bom? Muito importante mesmo o equilíbrio químico. Beleza? Principalmente para você, hein, Camille, que vai fazer Mescan, e Mescan adora equilíbrio químico, hein? Ama equilíbrio químico. Então, a gente vai fazer bem esses capítulos para que vocês tenham aí um bom suporte para fazer a prova, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau.